ainda não foram. Walter George, o que você poderia trazer de mais detalhes sobre essa apuração, sobre esses encontros, reuniões entre os irmãos que estavam de mal, rompidos, digamos assim, há certo tempo, mas que começam a retomar o diálogo? Isso já foi perceptível até numa recente declaração também de Cid Gomes, afirmando que nacionalmente não diverge em nenhum ponto em relação ao que pensa o irmão Ciro Gomes, e agora essa fala de Ciro dizendo que as mágoas ficaram de lado, apesar de ele ter dado aquelas cutucadas, né, Walter, como você muito bem destacou na coluna. Mas, enfim, o que esperar da retomada desses diálogos, desses encontros? Que outros detalhes você poderia trazer para a gente dessas reuniões e o que esperar a partir de agora em relação aos efeitos para a política também cearense local após esse possível realinhamento entre Ciro e Cid Gomes? Na verdade, nessa entrevista que ele deu semana passada, na declaração, ele tenta separar o lado pessoal do lado político, mas, do meu ponto de vista, é um fracasso, né? Ele disse, não, no plano pessoal, eu perdoei, está tudo resolvido, etc. e tal. No plano político, ele chama o irmão de cúmplice, ele considera a tragédia do governo do Ceará. Diz que o irmão tem sido conivente, não sei o quê. Aí faz declarações de apoio, por exemplo, aliás, declaração não, faz um gesto de apoio a uma pré-candidatura do Senado do pai do deputado André Fernandes. Quando o Cid, tem trabalhado com o Cid, tanto pode ser candidato à reeleição, claro que são dois candidatos, né? Mas fica difícil você acomodar numa chapa o Alcides Fernandes e, sei lá, o Cid Gomes, ou o Júnior Mano, ou alguém que é da base do governo Elmano. Mas então, assim, ele faz esse esforço de separação. Tem muita gente, e isso acontece desde quando eclodiu a crise entre eles. Tem gente dentro da família, a própria deputada Lia Feira Gomes, foi secretária, já fez várias declarações dizendo que ela trabalha muito, ela quer, que gostaria muito de ver os irmãos se reaproximando e tal. Assim como tem pessoas aliadas dele, ligadas, que têm feito esse esforço, falado um com o outro, então, ao ponto de terem conseguido essas duas coisas. Talvez nessas duas conversas é que tenha havido esse perdão no plano pessoal sobre o qual faz referência o Ciro. Agora, se há um perdão no plano pessoal e na política continuam os ataques, como ele continuou na semana passada, a gente não pode considerar que seja um perdão você dizer que o irmão é cúmplice de uma tragédia, que o irmão é participante de uma tragédia. E assim, e nós estamos falando de um governo que ele considera tragédia, primeiro que é uma continuação dos dois governos do Cid. Hoje não se tem notícia de que aquele período iniciado em 2006 pelo Cid tenha sido interrompido, nem pelo Camilo, nem pelo Elmano. Significa dizer que quando ele fala de tragédia envolvendo 8 anos de governo do irmão. Não dá para dizer, não, até ali estava tudo bem, e depois a coisa começou a degringolar, porque o Cid estava junto desse pessoal o tempo todo. Não há rompimento, nunca houve rompimento do Cid com esse grupo. No momento em que isso é uma tragédia, ele coloca o irmão dentro da tragédia. Então, como é que você está perdoando, né? Então, assim, tem uma série de contradições nessa fala do Cid, na ação dele, que demonstra que o que ele diz de perdão, na verdade, não aconteceu. Então, continua a crise. E aí ele se vê envolvido numa articulação, como acontece agora, e que ele se alia, aí sim, com pessoas que têm um passivo político por resolver, né? Ele tem que perdoar ou ser perdoado pelo Capitão Wagner, pelos aliados bolsonaristas, que ele atacou e atacou duramente no passado recente. Nós estamos falando de 50 anos atrás, de 30 anos atrás, quanto um dia desse. Então, essas coisas não precisam ser. Tanto o perdão pelo lado do Ciro, eu acho que acaba sendo um pouco negado pelas declarações dele sobre o Ciro político, não dá para separar a essa altura, né? Dizer, não, o meu irmão, eu estou tudo bem, mas como político, o Cid, ele é um cúmplice da tragédia e tal. Isso não dá para fazer, até porque nós não estamos falando de questão familiar, é uma questão realmente deles, que eles resolvem dentro de casa. Nós estamos falando do ponto de vista político. Então, do ponto de vista político, se ele não faz um gesto, digamos assim, aí sim, de conciliação com o irmão, do ponto de vista político, não dá para a gente imaginar que, no plano pessoal, as coisas estejam bem. Não. A nossa análise é do ponto de vista político. E, de outra parte, ele tem, com esse novo movimento que ele faz, ele tem que resolver seus problemas de passado com o grupo.
que geraram, inclusive, muitas ações daqui para lá e de lá para cá. Tem coisa na justiça, inclusive tem coisa decidida pela justiça por conta dos ataques muito fortes dele contra o grupo ao qual ele caminha para se aliar, e do grupo tende a ser aliado dele em 2016 também contra ele. Então, é um conjunto de contradições que eu acho que faz a gente imaginar que essa paz entre os irmãos, que são dois ex-governadores do Ceará, são dois ex-ministros, dois ex-parlamentares importantes, dois ex-prefeitos do Sobral de Fortaleza. Então, são figuras muito importantes para além da questão de serem irmãos, e essa situação indefinida entre eles acaba, de alguma forma, repercutindo no cenário político como um todo. Então, eu diria que a situação entre os irmãos ainda não está pacificada, os esforços continuam nesse sentido, mas os gestos públicos, principalmente do Ciro, que o Cid, sim, o Ciro tem feito gestos, tanto pelo silêncio como gestos públicos, de que essa declaração mesmo que você recupera aí, que não estará em outro palanque, ele também não esteve em 2022, agora não esteve totalmente no palanque do irmão, né? E essa é a queixa, esse é o que o Ciro disse, que se sentiu apunhalado pelas costas em 2022, porque não viu o irmão engajado como ele gostaria na sua campanha, na sua última campanha presidencial. Então, um contexto muito difícil, de muitas contradições, daqui para lá e de lá para cá, e tudo que a gente vai precisar baixar um pouquinho a poeira, mas com relação especificamente à relação entre os irmãos Ciro e Cid Gomes, eu diria que há muito discurso, mas pouca, digamos assim, pouco fato concreto nessa ação de reaproximação, porque ela só funcionará de fato, a gente só poderá pensar em reaproximação efetiva entre os dois quando os dois estiverem juntos no palanque fazendo campanha no mesmo rumo. Não é isso que está desenhado para 2026. Walter, se essa cisão familiar nasceu de divergências políticas,